as nações mais difíceis do planeta para se invadir. Certamente, operações militares são difíceis de planejar. Até o menor descuido pode levar a um desastre com muitos fatores a considerar. Tudo, desde distâncias, linhas de suprimento, terreno, condições climáticas e até populações civis, tudo precisa ser levado em consideração. Nenhuma nação é impossível de invadir, mas existem algumas que são muito mais problemáticas do que outras. Os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos possuem o exército mais poderoso do mundo, com gastos de defesa superando a soma dos próximos 10 países combinados. Dos 47 porta-aviões e porta-helicópteros usados em todo o mundo, 20 pertencem à Marinha dos Estados Unidos, com seu rival mais próximo possuindo 5, e quando dividido por ramo de serviço, possui a primeira, segunda, quarta e sétima maiores forças aéreas do mundo. Diante disso, qualquer tentativa de invadir os Estados Unidos é extremamente improvável. Mesmo sem um exército tão poderoso, lançar uma invasão não seria uma proposta fácil. Talvez a maior defesa que os Estados Unidos têm para se proteger de uma invasão seja sua localização. A nação é delimitada a leste e oeste por milhares de quilômetros de oceano. Qualquer nação ou bloco rival que pudesse ameaçar os Estados Unidos enfrentaria o desafio logístico monumental de fornecer uma força grande o suficiente para subjugar a terceira maior nação através de milhas intermináveis de água. Mesmo o estado isolado do Havaí é um pequeno ponto no meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer continente, e fornecer uma força de invasão seria uma tarefa titânica para um território tão pequeno. Caso o desafio logístico seja superado, a topografia dos Estados Unidos tornaria qualquer invasão difícil, na melhor das hipóteses. O maior estado do Alasca é gigantesco, com mais de 663 mil milhas quadradas, a maior parte dele sem qualquer infraestrutura real ou centros populacionais e coberto por florestas e cadeias de montanhas que são difíceis de atravessar e podem experimentar invernos com temperaturas bem abaixo de zero durante o inverno. Os 48 estados inferiores também têm seus próprios desafios geográficos. Abrangendo mais de 3 milhões de milhas quadradas, o tamanho por si só é um desafio assustador para qualquer exército. O noroeste do Pacífico possui florestas densas de difícil navegação, enquanto o sudoeste abriga desertos escaldantes com temperaturas de até 120 graus Fahrenheit. Separando a costa oeste do interior estão as ásperas montanhas rochosas, cujos estreitos passos são pontos de estrangulamento perfeitos para atrasar um invasor. As grandes planícies são vastas extensões de território aberto, sujeitas a condições climáticas severas, principalmente na forma de tornados, sofrendo mais do que o resto do mundo combinado. O sudeste é repleto de pântanos e áreas pantanosas que podem atrasar invasores, enquanto a costa leste é protegida pelos Apalaches, uma barreira formidável com inúmeras cavernas e minas que poderiam abrigar insurgentes. O Nordeste é fortemente urbanizado, transformando as vastas áreas metropolitanas em tantos Stalingrados para desgastar um invasor. Além da geografia, a própria população é uma defesa. Com mais de 330 milhões de habitantes, os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo e, de longe, o mais fortemente armado. Com uma estimativa de 120 armas para cada 100 cidadãos, estima-se que existam 400 milhões de armas de fogo e trilhões de munições em mãos privadas. Mesmo que somente uma fração dessas pessoas lutasse durante uma invasão, ainda assim sobrecarregariam qualquer invasor com uma superioridade numérica esmagadora. Todos esses fatores, combinados, significam que uma invasão direta aos Estados Unidos quase certamente falharia, mesmo que a esmagadora força militar dos Estados Unidos não fosse utilizada. Suíça hoje, a pequena nação da Europa Central, Suíça é mais conhecida por sua neutralidade perpétua. Ela manteve essa política por mais de 500 anos e foi confirmada em 1815 com o Congresso de Viena, que encerrou as guerras napoleônicas. Depois de ficar à margem enquanto as nações lutavam amargamente ao seu redor, a Suíça é mais conhecida por seu chocolate e resorts de esqui do que por proezas militares. No entanto,
Qualquer invasor em potencial deve ter em mente que a aparente atitude plácida em relação aos assuntos internacionais esconde uma realidade muito diferente. Geograficamente, a Suíça está no meio da Cordilheira dos Alpes, uma característica geográfica que, na melhor das hipóteses, é difícil de atravessar mesmo com equipamento militar moderno. Avalanches e deslizamentos de terra são um perigo constante, capazes de deter qualquer exército invasor. Assim como Aníbal atravessando os Alpes para atacar Roma, qualquer exército invasor seria forçado a negociar passagens estreitas de montanha, onde um movimento errado poderia enviar a vítima desamparada caindo para a morte. Qualquer avanço teria que ser lento, cauteloso e metódico, prejudicando muito a velocidade e a mobilidade. Passagens estreitas, túneis e outras rotas nas montanhas criam pontos de estrangulamento perfeitos. Qualquer vantagem em números seria anulada, com os suíços capazes de resistir a grandes números de inimigos com forças mínimas. Embora sejam politicamente neutros nos assuntos globais, é muito uma neutralidade armada. Desde 1880, a Suíça criou uma grande e complexa série de defesas capazes de repelir qualquer invasão estrangeira. Usando o terreno alpino acidentado a seu favor, o Reduto Nacional transformou a nação aparentemente tranquila em uma fortaleza praticamente inexpugnável. A composição deste sistema de defesa foi atualizada ao longo dos anos, baseando-se em avanços tecnológicos, mudanças na doutrina militar e potenciais ameaças geopolíticas. O reduto consiste em mais de 8.000 bunkers e depósitos de armazenamento escondidos, geralmente situados em passagens de montanha estratégicas, transformando um terreno já difícil em uma cadeia de cidadelas que precisariam ser laboriosamente limpas uma a uma. Durante a Segunda Guerra Mundial, por medo de uma invasão alemã, mais de 2.000 túneis, pontes e outros pontos de infraestrutura foram equipados com explosivos, prontos para detonar e impedir qualquer avanço. Durante a Guerra Fria, muitas dessas estruturas ainda possuíam explosivos. E mesmo no século XXI, muitas pontes que conectavam ao mundo exterior estavam preparadas para a detonação, isolando a Suíça de qualquer vizinho hostil. Houve um movimento recente para desativá-los, mas se o clima geopolítico mudar, eles podem ser reativados conforme a necessidade. Em resposta à possível queda nuclear durante a Guerra Fria, a Suíça adotou uma política de abrigos para todos. Desde 1963, todas as novas residências ou condomínios devem ter um abrigo anti-radiação construído abaixo, ou o proprietário deve pagar pelo uso de um abrigo público. Mais de 300.000 abrigos foram esculpidos na pitoresca paisagem, com espaço e suprimentos para proteger toda a população suíça por longos períodos de tempo. Esses foram mantidos durante a Guerra Fria como abrigos anti-radiação, caso uma troca nuclear consumisse a Europa. Nos últimos anos, muitas dessas medidas foram desativadas, dada a estabilidade da Europa Ocidental, com bunkers sendo reaproveitados como museus, hotéis e até para envelhecimento de queijos. Embora, se necessário, eles possam ser recomissionados ao seu propósito original, a exigência de novas casas com abrigos embutidos foi em grande parte relaxada. Há bunkers e abrigos suficientes para acomodar toda a população suíça caso ocorra uma catástrofe. Além das defesas naturais e artificiais, a própria população suíça seria um desafio para qualquer invasor. Apesar de não participar de uma guerra estrangeira há séculos, a nação mantém um recrutamento obrigatório. Suíços de 18 anos são obrigados a prestar serviço militar, mas objetores de consciência podem optar pelo serviço civil. As mulheres não são recrutadas, mas podem ingressar no exército voluntariamente. Para garantir a rápida mobilização das forças, aqueles no exército mantêm seus fuzis de serviço em casa. Eles podem comprar as armas após o serviço por uma taxa modesta. O tiro ao alvo é um passatempo popular com campos de tiro em todo o país, permitindo manter suas habilidades afiadas. Isso significa que um invasor, uma vez que supere o terreno perigoso, a infraestrutura explosiva e os bunkers escondidos, terá que lidar com uma nação armada que trata o tiro ao alvo como um passatempo. Por acaso, invadir a Rússia não é uma tarefa particularmente difícil, pelo menos no papel. Apesar da massa terrestre russa possuir características de terreno difíceis,
como pântanos, florestas densas e desertos áridos, as fronteiras do território russo não são protegidas por essas barreiras naturais. Para o oeste, a planície europeia, um trecho de terra dos Pirineus aos Urais, consiste no maior trecho de terra sem montanhas na Europa. Grande parte dessa terra era coberta por florestas densas, porém muitas foram desmatadas para agricultura e desenvolvimento humano. Para o leste, a estepe asiática se estende igualmente como um caminho aberto claro da China Oriental até a Romênia. Nessas regiões existem fronteiras como rios, terras altas e terrenos difíceis, porém, nada tão substancial quanto os Alpes ou grandes cadeias de montanhas. Invasores poderiam facilmente entrar no coração da Rússia, e é exatamente por isso que a Rússia se mostrou tão difícil de controlar. Nas palavras do marechal de campo alemão Gerd von Rundstedt, a vastidão da Rússia nos devora. Mais de 1/8 da massa terrestre do planeta é território russo. Por causa disso, qualquer invasor pode entrar na Rússia, e eles continuarão a caminhar e caminhar e caminhar, aparentemente sem fim. As redes logísticas, coração de qualquer campanha militar, serão esticadas até o ponto de ruptura, pois os comboios de suprimentos teriam que atravessar espaços abertos intermináveis. Viver da terra se tornaria difícil, pois as forças russas historicamente utilizaram táticas de terra arrasada para negar o reabastecimento aos invasores. Embora eles não possam recuar indefinidamente, como foi declarado na infame Ordem Número de Joseph Stalin, 227, as vastas extensões dão à Rússia uma enorme margem de manobra ao planejar defesas de sua pátria. O clima russo também é conhecido por ajudar a deter invasores. Apesar dos verões escaldantes, os problemas para os exércitos invasores iniciam no outono. Fortes chuvas transformarão a terra em atoleiros, afundando veículos e homens igualmente, reduzindo avanços rápidos a um rastejar. Foram os invernos, no entanto, que ganharam uma reputação lendária. As temperaturas podem cair rapidamente e fortes nevascas podem cobrir o solo, paralisando os invasores. A pele exposta fica vulnerável ao congelamento, com a hipotermia se tornando um problema desenfreado entre os soldados. Em tempos atuais, os veículos não funcionariam em temperaturas tão baixas. Os sistemas logísticos já sobrecarregados pelas incríveis distâncias quebrariam, e os invasores não teriam outra escolha senão tentar se retirar. Como então os mongóis conseguiram derrotar a Rússia e conquistar seu território? O coração da Mongólia, na estepe asiática, tem condições similares às da Rússia. Os invernos congelantes eram comuns e eles não possuíam um sistema logístico adequado. Cada guerreiro mongol era um cavaleiro montado com várias remontas disponíveis. Eles podiam se mover rapidamente, seus cavalos vivendo das pastagens e os próprios mongóis da terra, até mesmo subsistindo do sangue de seus cavalos quando necessário. A Rússia, nessa época, também não era uma nação unificada, mas sim uma coleção de principados rivais e eram incapazes ou relutantes em oferecer uma frente unida contra um inimigo comum. Uma vez no poder, após saquear várias cidades e massacrar os cidadãos, os mongóis governaram as terras russas através de um sistema de tributo. Os governantes locais permaneceriam sob controle mongol, pagando tributo aos seus senhores. Este sistema durou por 2 séculos até 1480. Os russos, liderados por Ivan III, conseguiram derrubar a chamada Horda Dourada Mongol. Grã-Bretanha. Enquanto o resto da Europa viu exércitos marcharem pelo continente em inúmeras guerras ao longo dos séculos, a Grã-Bretanha não viu uma grande invasão de uma potência estrangeira em quase 1000 anos. Não faltaram conflitos, desde guerras civis a invasões a golpes baseados no exterior, mas desde a invasão normanda de 1066, nenhum exército estrangeiro conseguiu desembarcar e tomar o país, a parte da gloriosa Revolução de 1688, quando William de Orange teve amplo apoio para sua invasão e enfrentou muito pouca oposição. Então, esta é uma exceção notável. A razão para isso é tão significativa quanto óbvia. A Grã-Bretanha é cercada por água, especificamente o Canal da Mancha ao sul, o Mar do Norte a leste e os mares Irlandês e Celta a oeste. As distâncias nestas vias navegáveis são curtas. No ponto mais estreito do Canal da Mancha, o Estreito de Dover,
A distância entre Dover e o porto francês de Calais é de cerca de 20 milhas, permitindo a visualização em dias claros. Embora não seja intransponível como um fosso de um castelo, os invasores precisam superar este obstáculo. Qualquer tentativa de desembarcar e controlar as Ilhas Britânicas depende de um fator-chave, mais do que qualquer outro, a superioridade naval. No passado, quando uma invasão era bem-sucedida, os invasores tinham vantagem em navios e controlavam o mar entre a Grã-Bretanha e o resto da Europa. Foi o caso dos romanos, saxões, nórdicos e normandos, que enfrentaram pouca oposição nas ondas. No entanto, não bastaria apenas desembarcar nas costas britânicas. Se um exército desembarcasse, poderia facilmente ser destruído ao perder o controle sobre as frágeis linhas de comunicação com o continente. Este conceito tem sido o pilar da defesa nacional da Inglaterra e, mais tarde, da Grã-Bretanha. Mesmo com uma marinha contrária, muitos tentaram invadir as Ilhas Britânicas. Em 1588, os espanhóis e sua famosa armada lançaram cerca de 130 navios contra os ingleses. Assediados pela frota inglesa, os espanhóis entraram em pânico ao serem atacados por navios incendiários. Dispersaram-se na confusão, tornando-se alvos fáceis e sofrendo baixas severas. Durante a Era Napoleônica, Napoleão reuniu um grande exército com transportes e escoltas navais para fazer a travessia do Canal da Mancha, planejando uma conquista. Esses planos foram frustrados quando, em 21 de outubro de 1805, a Marinha Real, comandada pelo almirante Horácio Nelson, esmagou a frota combinada francesa e espanhola na Batalha de Trafalgar. Essa derrota frustrou para sempre as esperanças de Napoleão de conquistar a Grã-Bretanha. No século XX, o controle sobre os mares não seria suficiente. A superioridade aérea também era crucial para o sucesso de qualquer invasão. Depois de conquistar boa parte da Europa continental, a Alemanha nazista planejou uma possível invasão da Grã-Bretanha. Não seria tão simples quanto atravessar com barcos de madeira para derrubar a elite governante, como em 1066. Em vez disso, planejou-se desembarcar 260 mil soldados no sul da Inglaterra, usando centenas de barcaças e barcos. Como prelúdio, os alemães se concentraram em destruir a força aérea real enquanto a flotilha de invasão se reunia. Apesar das pesadas perdas infligidas, a Luftwaffe não destruiu a força aérea real. Sem a superioridade aérea e enfrentando a ainda formidável Marinha Real, bem como as defesas costeiras cada vez mais fortalecidas, a invasão, apelidada de Operação Leão Marinho, foi adiada indefinidamente. Esta foi a última grande ameaça de uma invasão direta da Grã-Bretanha. Embora não seja impossível, as complexidades da guerra moderna exigem controle total sobre o ar e o mar antes que qualquer possível invasão possa ser considerada. Muitas pessoas tentaram nadar no Canal da Mancha, incluindo uma criança de 11 anos. Contudo, não é fácil. Há correntes traiçoeiras, clima brutal e eventuais águas-vivas dificultando o processo. Mas para os determinados a se provarem, os riscos compensam. Sabe de uma coisa? Da próxima vez vou pegar o canal. Afeganistão. O Afeganistão ganhou uma reputação como o cemitério dos impérios. Por séculos, muitas potências mundiais tentaram impor sua vontade nesta nação da Ásia Central sem litoral, com, no melhor dos casos, resultados mistos. Embora invadir o país não seja impossível e tenha sido feito várias vezes ao longo da história, controlá-lo posteriormente é uma questão completamente diferente. Mais cedo na história, a área que agora é o Afeganistão já causava problemas para invasores como Alexandre o Grande, cujo avanço para o leste foi consideravelmente retardado pelas tribos da região. Após o colapso do Império Maurya da Índia, a população do Afeganistão aumentou e logo ganharia uma reputação como uma terra difícil para os estrangeiros controlarem. Uma das primeiras grandes incursões no Afeganistão seria pelos exércitos islâmicos no século VII d.C., e essas falhariam miseravelmente, representando um dos primeiros grandes reveses para a ascensão meteórica do Islã. Os mongóis, a caminho de conquistar o maior império terrestre da história, subjugaram a região, muitas vezes massacrando populações inteiras para alcançar isso. A região então seria disputada pelos Mughals e os Safavides.
ambos os poderes enfrentariam inúmeras revoltas, os Mughals conseguindo controlar grandes áreas urbanas e basicamente subornando chefes tribais para manter a paz, e a queda dos Safavides estava intimamente associada a uma revolta afegã. Posteriormente, um padrão similar emergiu. O Império Britânico travou 3 guerras separadas no Afeganistão, resultando em uma das piores derrotas que uma nação europeia sofreu nas mãos de uma força indígena no século XIX. No século XX, a União Soviética invadiu a nação e foi desgastada por uma guerra de guerrilha implacável. E algumas décadas depois, em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro, os Estados Unidos se envolveram em um conflito de 2 décadas, que não conseguiu expulsar o Talibã do poder. Existem inúmeras razões pelas quais o Afeganistão é tão difícil de conquistar, e a principal é o terreno. A região é bastante montanhosa, o que dificulta as operações. Além disso, essas montanhas possuem diversos complexos de cavernas que podem abrigar combatentes inimigos. Essas estruturas labirínticas teriam que ser limpas ou desmoronadas uma por uma tarefa quase impossível mesmo com a tecnologia atual. Por causa do terreno montanhoso, os assentamentos rurais tendem a ser insulares e formaram uma complexa rede de relacionamentos entre si que os estrangeiros têm dificuldade em navegar. Por exemplo, existem 14 grupos étnicos reconhecidos no Afeganistão, e estes, por sua vez, são divididos em inúmeros subgrupos e tribos menores. Se um invasor tentasse apelar para um clã, ele poderia alienar outro, agravando as dificuldades já inerentes à invasão do país. Muitos desses clãs lutam entre si, e como resultado, muitas aldeias, especialmente nas partes norte e oeste do país, são defendidas com estruturas chamadas calas, que se traduzem para fortaleza ou lugar fortificado, que geralmente são feitas de tijolo de barro ou pedra. Os invasores controlaram as principais áreas urbanas, como Cabul, e podem causar danos. Mas, para controlar a maioria do país, eles serão forçados a lidar com aldeias isoladas e fortemente fortificadas espalhadas por um terreno montanhoso, inóspito, com infraestrutura limitada, como estradas ou redes ferroviárias, para enfrentar uma força formidável de habitantes que podem se retirar para os incontáveis sistemas de cavernas para continuar a luta mais tarde. Para muitos invasores, isso não vale a pena, e muitos aprenderam da maneira mais difícil porque o Afeganistão é chamado de cemitério de impérios. A ideia do Afeganistão como um cemitério de impérios pode ser exagerada. Existem vários fatores que explicam a ascensão e queda de uma nação, e a invasão do Afeganistão por si só não é o único motivo. É irônico, no entanto, que qualquer campanha militar nessa nação da Ásia Central está quase sempre condenada ao fracasso. Em suma, nenhuma nação está imune a invasões, e a guerra é imprevisível. Mas existem algumas nações do planeta cuja geografia, população ou outras circunstâncias as tornam praticamente impossíveis de invadir, e planejar uma operação dentro de suas fronteiras causará mais do que sua cota de dores de cabeça.